Olá, seja bem-vindo. A comunicação é algo essencial na vida de nós seres humanos, que nós compartilhamos aquilo que vivemos, as coisas que aprendemos, os nossos sentimentos. Falamos das nossas dores, das nossas angústias, da nossa vida. E por que também não falar daquilo que cremos, da nossa fé, da nossa esperança em Jesus Cristo? Muito importante a maneira como falamos e como falamos, as palavras que utilizamos. Será que podemos utilizar todas as palavras? Será que algumas palavras não machucam e não prejudicam a vida do nosso próximo, do nosso irmão? Exatamente para cuidar com a maneira como falamos, da forma como falamos, as palavras que utilizamos, Deus nos deixou um mandamento. Sabem qual é? O 8º mandamento. O 8º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E é sobre a maneira como falamos e utilizamos as palavras que Deus nos deu, que vamos meditar no vídeo de hoje. O 8º mandamento, talvez, de todos eles, seja um dos mais fáceis de nós entendermos, porque todo mundo sabe o que é mentira, o que é fofoca, o que é calúnia. Todo mundo sabe que é triste ser injustiçado, descobrir que estão sendo inventadas mentiras ou algo sobre nós. Todo mundo sabe que ser mal falado é algo terrível, porque machuca não somente a nós, mas a nossa identidade, a nossa pessoa, quem nós somos, a nossa honra. Apesar disso, todos nós temos inclinação para mentir, para ofender e para falar mal dos outros. Mas esse mandamento ele não se limita apenas a palavras que falamos face a face ou diante da pessoa no dia a dia da nossa vida. Hoje nós temos inúmeros meios de comunicação que acabam impactando a maneira como também nós falamos e utilizamos as palavras no relacionamento com as pessoas. E infelizmente tem crescido muito o que na internet se chama de haters. Em outras palavras, pessoas que disseminam ódio, falam mal dos outros indiscriminadamente. Um tempo atrás eu vi uma reportagem que me chamou muito a atenção, uma reportagem específica falando de como tem crescido as pessoas que, sem motivo aparentemente nenhum, estão ali só para falar mal dos outros. E numa dessas reportagens, uma repórter entrevistou então uma pessoa que era reconhecidamente hater e perguntou, né, por que ela fazia isso. E ela respondeu dizendo assim: eu poderia ir lá tentar fazer o bem, né? Fazer uma crítica construtiva, mas eu acho mais divertido ser maldosa. Sarcasmo irônico, debochado, maldoso, afirmou essa mulher. A repórter, ao perguntar se ela não se arrependia das coisas que falava, e ela tranquilamente, categoricamente disse não. Olharmos para a palavra de Deus. A carta de Tiago é um exemplo em que claramente diz que palavras podem ser tanto bênçãos para a vida de alguém ou maldições. Palavras elas podem tanto edificar e construir, como também podem destruir. Claro que nós queremos utilizar as palavras para ser bênção na vida das pessoas. Nós queremos utilizar as palavras para edificar, para construir. Nós queremos zelar pela vida, pela identidade, pela honra do nosso próximo. Um exemplo que eu trago para vocês que é muito simples de entender e até muito fácil de fazer. É muito fácil a gente pegar, subir no alto de um prédio, pegar nosso travesseiro de pena, abri-lo e deixar que o vento leve. É fácil fazer isso, não é? Agora, é difícil a gente tentar recompor essas penas ou buscar e reconstituir o travesseiro, porque a gente não sabe aonde foram essas penas, aonde chegar. Pode ter duas interpretações. Quando nós utilizamos as palavras para ser maldição, para machucar alguém, a gente não sabe aonde ele vai chegar. Mas se nós utilizarmos as palavras para serem bênçãos na vida das pessoas, olha, o impacto que isso pode causar, nós não sabemos. No 8º mandamento, Deus proíbe o falso testemunho. Mas por que Deus proíbe o falso testemunho? Primeiro porque, como filhos de Deus, nós somos comprometidos com a verdade. E, acima de tudo, queremos, em palavras e ações, cuidar e preservar o nosso próximo. E na explicação do 8º mandamento, não devemos mentir, trair, caluniar, difamar o próximo. Mas, acima de tudo,
Devemos sempre desculpar o nosso próximo e interpretar tudo da melhor maneira. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, ele resume esse mandamento dizendo o seguinte: não mintam mais. Cada um fale a verdade com seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que aquilo que vocês digam faça bem aos que ouvem. A gente vai meditar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais nesses versículos, agora nos utilizando talvez de umas palavras ou de uma história que vocês conheçam, vocês devem conhecer, que é a história das três peneiras. Toda essa história que um homem foi até Sócrates, isso mesmo, um filósofo ateniense, para levar uma informação que ele julgava ser interessante. Mas antes desse homem então trazer essa informação, Sócrates ele fez uma pergunta: por acaso aquilo que você vai me dizer já passou pelas três peneiras? O homem olhou para ele, não entendendo muito bem, e disse: olha, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então Sócrates falou: olha, pare um pouquinho antes de me dizer, vamos pensar a respeito dessas três peneiras. Depois, se for importante, então eu quero ouvir aquilo que você vai me dizer. A primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você está me dizendo é correto? É verdadeiro? Então ele olhou e respondeu: olha, não sei muito bem se é verdadeiro ou não, é apenas ouvir. O apóstolo Paulo, lá para a igreja de Éfeso, vai dizer assim: não mintam mais. Cada um fale a verdade com seu irmão, pois todos somos membros do corpo de Cristo. A segunda peneira é a peneira da bondade. Sócrates perguntou: tenho certeza que isso que você vai me dizer é algo bom, vai trazer um benefício para mim? E o homem, envergonhado, respondeu: não necessariamente. Vejam só o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso: não digam palavras que façam mal aos outros. E por fim, a terceira peneira, Sócrates disse: se por acaso ainda aquilo que tu vai me contar tenha passado pela primeira peneira da verdade, a segunda da bondade, a terceira é necessário, isso vai trazer benefício, isso vai ajudar, isso convém. O apóstolo Paulo diz lá na igreja de Éfeso: mas usem palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que aquilo que vocês digam façam bem aos que ouvem. Se passar pelas três peneiras, conte, porque isso que você vai dizer, além de ser verdadeiro, além de ser bom, vai ajudar. Isso não se aplica apenas para essa história, mas se aplica também para a nossa vida. A gente perceber que as palavras que utilizamos e como as utilizamos, elas impactam muito a vida do nosso irmão, do nosso próximo, para não somente falar a verdade, mas também construir e edificar. Talvez a principal razão de nós utilizarmos essas três peneiras, da verdade, da bondade, da necessidade, seja resumido naquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Sim, nós queremos, como filhos de Deus, como cristãos, utilizar as palavras para levar consolo, esperança e salvação na vida daqueles que ouvem a gente falar. Que a sua vida possa ser preenchida com palavras de esperança e de salvação. Esse foi o Momento Drops Luterano aqui da Convenção Concórdia de Moema. Sou o pastor Matheus Schmidt, foi uma alegria ter a sua companhia aqui junto conosco. São pequenos vídeos que falamos a respeito dos principais temas da fé cristã. Estamos chegando ao fim de uma série de vídeos sobre os mandamentos. Se você não viu algum deles ou deseja acompanhar, é só acessar aqui o canal, playlist, que a gente vai ficar feliz em ter a sua companhia sempre. Que Deus abençoe a sua vida e Deus acompanhe cada um dos seus passos. Até a próxima.